Olá a todos, olá a todas, bom fim de domingo a todos, passaram bem o domingo? Como é que foi o seu domingo? Junto em família, trabalhando, estudando, fazendo aula igual eu hoje, né? Boa noite a todos, eu sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil, cofundador e organizador da Neurosaber, doutorando em Ciências Médicas pela Unicamp, mais uma vez vindo aqui conversar com vocês nas nossas Neurolives. Vocês que já estão aqui junto com a gente há muito tempo, participando, vocês sabem, hoje a Neurolive, como sempre, a gente vai falar de autismo. Eu quero dar uma boa noite para todo mundo. Quem que tá aí lá já, Luciana? Ah, tem 8, 9, tá aumentando o número. Opa, que Fala bom! pro pessoal se apresentar. Ô, gente, vamos chamar mais gente para hoje, ó. Vocês já devem estar vendo o tema aí, hein? Ó, o tema é bom. É um tema que eu estou sempre sendo indagado, lembrado, cobrado para trazer para as lives. E lógico que a Neurolive não podia deixar de colocar esse tema hoje em evidência, que é exatamente falar da relação dos pais com as escolas no contexto do transtorno do espectro autista. A Selma Domingos, Giliodoro. Olá, tudo bem? Selma. Olá, Selma. Giliodoro, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos, vocês Cíntia que estão Gomes. sempre junto com a gente, né? Quem, Lu? Cíntia Gomes, Cíntia Alexandra. Gomes, Alexandra. Gracinha. Luciane de Petrópolis. Olá, povo de Petrópolis, um abraço para vocês, Luciane. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente tá junto, né, Clay? Isso, hoje finalmente deu certo! Nós estamos juntos na live. Até que enfim, né? Até que enfim. Um viaja pra lá, outro viaja pra cá, é aquela coisa, enfim, conseguimos hoje fazer uma live juntos. Sejam muito bem-vindos à nossa Neurolive de hoje. Domingo é dia de falarmos de autismo. Hoje um tema muito importante, né? Agora que tem muitos pais procurando escolas para os filhos, Sim. né? Enfim. Com toda a inclusão chegando realmente, né? Sim. E a lei estando, graças a Deus, do lado da inclusão, as escolas vão ter que se preparar, Sim. os pais vão ter que fazer um trabalho diferenciado. Deixa eu me apresentar, né, Clay? Ó, meu nome é Luciana Brits, eu sou uma das organizadoras aqui da Neurosaber, sou psicopedagoga e psicomotricista, e junto com o Clay a gente tem esse trabalho para estar divulgando saúde mental da criança, da adolescência para pais, professores e profissionais. Saúde, educação, professores, pais, enfim. Sejam todos bem-vindos. E o tema hoje realmente é um tema estressante, porque eu converso com muitas mães, pais de autistas, e eles têm muitas dificuldades em estar encontrando uma escola que realmente abrace a causa da inclusão. E as escolas, por outro lado, também têm essa dificuldade porque não foram formadas, né? Não foram capacitadas para isso, né? É verdade. Não só capacitadas, mas a escola normalmente tem uma carga muito grande de obrigações, tem carga de custos, gastos, tem custo Brasil, tem carga tributária. A gente sabe que não é fácil manter uma escola, todos temos consciência disso. Na escola pública não tem gasto, mas também falta. A escola pública, por outro lado, tem o próprio estado, o próprio município como mantenedor, mas mesmo assim tem as suas dificuldades estruturais e tem as questões específicas da escola pública, não é verdade? Muito bem. O que vocês acham da gente falar sobre esse tema hoje? Faz um joia, faz um coraçãozinho, coloca aí pra gente. Eu acho muito importante a opinião de vocês. É um tema que com certeza está há muito tempo rondando as nossas Neurolives. Então não tinha como deixar de fazer, não é verdade? Você que não conhece a Neurolive, né, as Neurolives, a gente está sempre aqui de terça, quinta e domingo, tá? Terça e quinta os temas são diversos na área de desenvolvimento, aprendizagem e comportamento, e no domingo o tema é de autismo. Para você que está preocupado, que não viu as Neurolives anteriores, vai lá na fanpage da Neurosaber, no YouTube, em vídeos, e vai no YouTube, no canal Neurosaber, né, Luciana? As nossas lives estão lá também. Pode mostrar para qualquer pessoa, pode levar para sua escola, pode levar para sua equipe multidisciplinar, pode levar para os seus cursos de graduação e pós, porque eu já estou sabendo que as lives estão sendo usadas em cursos de pós-graduação, em cursos de graduação. Olha, gente, que legal, hein? Legal isso. É bom saber que as pessoas estão levando conhecimento atualizado, não é verdade? Sim. Muito bem. Como a gente já tinha adiantado para vocês, nós vamos falar de um tema muito importante hoje.
Mas antes, Luciana, quantas pessoas já estão aí? 130 pessoas. Pouca gente ainda, pouca gente. Vamos trazer mais gente, por favor. Compartilhe. Compartilhe, chame os seus amigos, chamem professores, chamem gestores de educação e saúde que você conheça, chama profissionais da área de saúde e educação, chamem pais de crianças com autismo, tá? Traga adolescentes, né? Quando eu falo crianças, adolescentes, adultos com autismo, né? Todo mundo tá mais ou menos aqui incluído nesse contexto. Chama eles aí agora, vamos lá, o tema é importante, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Nós vamos falar hoje então da relação dos pais de crianças e adolescentes com autismo com as escolas. Como é que isso tem que acontecer? Como é que seria interessante? Qual é a recomendação? Então vamos lá. As evidências científicas na condução de indivíduos com autismo orienta duas coisas muito importantes. Primeiro, nenhum método de intervenção em autismo é eficaz se não tiver plena participação contínua e constante dos pais, das escolas e das equipes que conduzem essas crianças e esses adolescentes. Então tem que haver um trabalho conjunto. Saiu ultimamente um artigo, há pouco tempo um artigo, em Fronteiras, a revista chama Fronteiras em Saúde Pública. Foi feito um artigo de revisão, que é um artigo que pega vários artigos e faz uma conclusão. O que é um artigo, Clay? Então, um artigo científico é um estudo, é um documento que é feito por meio de metodologia científica, ou seja, pega-se artigos que tenham fundamentação, que tenham validade, são artigos de alto nível científico, reúne esses artigos e faz uma conclusão final, dando uma recomendação ou um consenso. Então, assim, gente, um artigo científico basicamente é uma pesquisa. Então, eles pesquisam vários temas relacionados a essa questão do autismo. E aí, são vários artigos. Então, quando o Clay fala artigos, ele está falando várias pesquisas que se transformaram em artigos, e esses artigos estão nas revistas científicas. Por que eu tô falando isso, Clay? Porque tem muitos pais que às vezes falam, sim, artigo, será que é artigo em qualquer revista? O que são esses artigos? Na verdade, os artigos são essas pesquisas escritas e colocadas em revistas científicas, ok? Isso. E através de vários estudos que são agrupados, eles chegam numa conclusão final. E a conclusão que eles chegaram em relação à condução e à intervenção, à abordagem no autismo, é que aquelas abordagens que faziam participar os pais e as escolas transformavam-se em formas de intervenção mais eficazes. Ou seja, quanto mais as pessoas da comunidade em torno da criança conduzem essa criança de forma conjunta, melhor para ela. Parece meio óbvio, não é verdade? Mas para o autismo, esta é uma regra extremamente importante. E segundo ponto fundamental, as intervenções para crianças com autismo devem ser sempre voltadas de forma individualizada. Ou seja, se eu vou fazer um currículo na escola, se eu vou fazer um segmento de intervenções na escola, eu devo colocar a criança com autismo como centro desse currículo. O currículo deve ser acoplado, adaptado à criança. Então, o tema é muito importante. Esse tema aqui é necessário, porque para fazer tudo isso que eu estou dizendo, os pais e a escola devem andar juntos, no mesmo caminho. Ok, gente? Então vamos lá. Primeiro ponto importante, então, a questão da adaptação na escola. Levar uma criança, um adolescente com autismo para a escola não é fácil. A escola é um ambiente diferente da casa, a escola é um ambiente que tem muita criança, a escola é um ambiente onde a criança e o adolescente não vai poder fazer tudo o que quer. Eles vão ter que seguir uma certa estrutura, como qualquer criança. Mas para o autista, para a criança, para o adolescente com autismo, essa adaptação à escola, ela é muito mais difícil. Ela é muito mais complicada. Por quê? Porque a criança com autismo tem problemas de linguagem, ela não se comunica direito, ela tem sensibilidades auditivas, táteis do ambiente que ela normalmente repudia e tem medo, tem fobias.
tem dificuldade de lidar com situações onde ela vai ter que se submeter a algumas regras e rotinas. Então isso é muito desafiador para essa criança. E muitas vezes, quem que vai ajudar nesse processo de adaptação escolar? Os pais. Os pais conversando com a escola, uma escola que abra o seu coração e abra seus portões para a família, vai ter muito mais facilidade de adaptar seu ambiente, o seu currículo a essa criança. A Simone está falando, e se a criança não se adaptar, como os pais devem agir? Como tem que ser esse processo de adaptação? Isso, então o processo, primeiro, eu tenho que estudar muito bem a criança. Quais são os comportamentos mais difíceis? Quais são os maiores déficits de desenvolvimento que tem essa criança? Quais são as maiores dificuldades de transporte, de encaminhamento dessa criança até a escola? Quais são as restrições maiores que aquela escola tem em relação a esta criança? Eu preciso, em primeiro lugar, caros pais, estudar muito bem essa dinâmica da criança, as maiores dificuldades dela, para poder fazer uma adequada adaptação. Então, esse é o primeiro ponto. Se a criança não se adaptar, nós temos que reestudar a situação. E às vezes ir começando aos poucos, com uma hora na escola. Isso, a Luciana lembrou muito bem. Então, outro ponto importante. Em autismo, gente, nada de súbito e nada na cacetada funciona. Eu tenho que fazer tudo devagar. Então, uma semana antes, 2 semanas antes de levar a criança para a escola, leva a criança lá todo dia, passa na frente da escola, entra dentro da escola, ela vai se ambientando. Uns 3 ou 4 dias antes, fica um pouco mais de tempo lá na escola, observa a reação do seu filho durante o momento que ele está lá, o que ele não está gostando, o que ele está evitando. Quando começar as aulas, a escola prepara um ambiente mais silencioso, um ambiente com menos criança em volta do seu filho que tem autismo. Clay, mas e vai fazendo esse trabalho adaptativo. E na escola pública, como que é feito isso? Porque a gente sabe que eles têm restrições. Não, na prática a gente sabe que não é feito isso de uma forma adequada. Por quê? Porque as escolas não estão preparadas. Não se faz um protocolo de acolhida dessa criança ainda, tá? Não vou dizer que em todas tem alguma escola que deve estar fazendo isso, né, Luciano? Sempre tem. Mas a enorme maioria das escolas não faz esse processo de adaptação. E eu acho muito importante. Só que esse processo de adaptação, ele tem que ser feito de forma individualizada. Cada criança precisa ter uma rotina específica de adaptação. E assim, ainda sobre a questão da inclusão. A escola é muito importante a gente colocar, porque eu também fui professora e fui professora de inclusão. E no começo a gente muitas vezes não sabe como vai trabalhar com aquela criança. E muitas vezes os professores, eles ficam receosos, a escola fica receosa. Então assim, o primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Quantas escolas vocês acham que não deveriam estar ouvindo essa live hoje? Quantos professores, né? Eu tenho muito cuidado, o medo de pré-julgar escolas, às vezes falando, lógico, às vezes existem escolas que não estão tão abertas, né? Mas eu acho que muito dessa falta de abertura que a escola tem é falta de conhecimento. Conhecimento que é uma lei, né? A escola hoje, se ela não faz esse processo de inclusão, ela está sujeita às penalidades da lei, seja ela escola pública, seja ela escola particular. Então, assim, para evitar questões, né? Às vezes a escola fala, mas às vezes é melhor levar para uma outra escola. Não, né? Porque a gente sabe que todas as escolas, elas precisam estar preparadas para receber o aluno autista, o aluno TDAH, o aluno com dislexia, enfim, eles têm que receber antes da dificuldade, eles têm que receber um ser humano, eles têm que receber uma criança, eles têm que receber um adolescente. Então, eu acho que isso que a gente tem que sensibilizar em primeiro lugar nas escolas. E sensibilizar também, né, Clay, essa questão que eles têm de estar se capacitando para isso. Existe sim um plano que tem que ser desenvolvido para cada criança. Não existe um plano de educação individualizado, um plano de ensino individualizado que pode ser usado para todos. Não, cada autista é diferente, cada TDAH é diferente, cada Asperger é diferente. Cada criança que não tem um diagnóstico é diferente. É diferente, e isso precisa ser respeitado. Então, por exemplo, vai dar prova? Não, às vezes não vai precisar dar prova, às vezes vai dar prova. Vai depender de cada um. E é muito complicado, né, Clay, toda essa questão, porque assim, isso é um direito. E eu falo assim, que trabalhar com a inclusão, e a escola, óbvio, não está preparada tudo, mas a inclusão, ela é muito melhor para quem não é incluído do que para quem é incluído. Como assim?
aquele aluno, sabe aquele aluno que não tem dificuldade nenhuma, enfim, ele vai aprender a conviver com o diferente, com as coisas que não tem um padrão, que não existe um padrão de certo ou de errado, existem pessoas, então acho que essa troca é muito salutar. Muitos adultos de hoje não sabem conduzir crianças com autismo por aí, porque na infância não tiveram a oportunidade de conviver com crianças que têm autismo. Né? Então, essa falta de consciência que nós estamos vendo ainda hoje na nossa sociedade é resultado, em parte, de escolas lá da minha época e da sua época, pai, que não incluía crianças com autismo e a gente não foi habituado a conviver com esses jovens, com essas crianças. A Nelly está falando que ela levou que há escolas que não estão abertas a ouvir informações. Ela levou material até de apoio e mesmo assim a escola se recusou. A Nelly? A Nelly. Então, a Nelly, como já trabalha com psicopedagogia há muito tempo, tem essa noção e nós também. Tem escolas que não estão abertas mesmo, né? Eu passo por essas questões dentro do meu consultório, os pais ficam ansiosos, tem pai que chora no meu consultório porque não sabe mais o que fazer. Às vezes aquela escola é a única escola plausível da cidade, é a escola mais perto da casa dele. Às vezes ele mora na zona rural. Como é que vai ficar mudando de escola, sendo que quem mora na zona rural tem mais dificuldade? Então todas as escolas têm que estar preparadas, porque a variabilidade de dificuldades é tamanha que toda escola aqui tem que estar de braços abertos. E a que a Nelly falou é verdade. Às vezes eu mesmo faço relatórios de 1,5 páginas, 2 páginas orientando a escola. E a escola não faz, a escola muitas vezes ignora. Então tem casos assim. Segundo ponto, a questão do professor de apoio. Isso é um outro problema sério, né? Porque a gente vê que muitas escolas se negam a estar contratando um professor de apoio para dar suporte para crianças que apresentam e adolescentes que apresentam autismo. Tem autistas, crianças com autismo levíssimo, que muitas vezes não vai precisar de professor de apoio. Mas a grande maioria de crianças com autismo que vão para a escola vão precisar de uma atenção individual de um professor de apoio especializado. Por quê? Porque esse professor ele já está preparado, teoricamente, para lidar com crianças com autismo. Ele já tem conhecimento, ele já tem feeling, ele já tem sensibilidade para saber conduzir e para ter um olhar mais adequado para aquela criança. O professor de apoio, segundo a lei, quem deve providenciar é a escola. Mas muitas vezes os pais acabam arcando com esses custos da escola particular, tá? E isso não deve acontecer. Outro ponto importante, às vezes a escola particular tem dificuldade de contratar um professor de apoio também. Então é necessário que a lei não só venha impondo, mas venha dando condições para que esse processo se faça da melhor forma possível. E muitas vezes, se a escola não tem condições de ter um professor de apoio logo de cara, a família pode dar um apoio acompanhando essa criança, estando mais próximo, tá? A Cris Jordão fez uma pergunta. Como você vai apresentar um material adaptado? Vai depender de criança para criança, dificuldade para dificuldade. Então, assim, material adaptado ele tem que partir do pressuposto do que a criança já sabe, das dificuldades que ela tem, e você vai ter que fazer um passo a passo de como ela vai atingir determinadas metas. Essas metas elas não podem ser nem tão difíceis que ela não atinge, nem tão fáceis que ela já atingiu. Então, depende de caso para caso. Você não tem uma forma de fazer essa mediação. Depende sabe? do nível de desenvolvimento dessa criança, porque tem autistas que falam, tem autistas que não falam, tem autistas altamente agitados, tem autistas que não toleram ficar dentro da sala, o currículo vai ser diferente. Tem autistas que chegam na escola com 7, 8 anos e não sabe ler. Você não vai poder fazer uma avaliação igual aquele autista que já é leitor fluente. Então, essas diferenças fazem com que a palavra currículo adaptado, né, material, seja altamente variado para cada um. A Vanessa falou assim que essa semana o renomado palestrante, entendedor de autismo, disse que a maioria dos autistas não precisa de profissional de apoio? Não. Precisa, né? Precisa de profissional de apoio, sim. Não só de professor de apoio, mas de equipe multidisciplinar para intervir individualmente na criança nos atrasos de linguagem, nos atrasos cognitivos verbais e não verbais, né? Às vezes essa criança com autismo precisa, sim, ter um profissional especializado em terapia ABA para poder fazer todo um trabalho em conjunto com a escola, em conjunto com a família. Não é assim não, gente. A prática mostra algo totalmente diferente e as evidências científicas também.
O que as evidências mostram? As evidências mostram que crianças com autismo apresentam déficits significativos que precisam de apoio de pessoas que não estejam diretamente ligadas à educação. Pessoas como fonoaudiólogos, profissionais como TOs, fonoaudiólogos, psicólogos, o próprio neuropediatra, psicomotricistas, psicopedagogos. Então não é bem assim não. E o professor de apoio, ele é necessário em grande parte dessas crianças. Sabe por quê? Porque ainda vivemos numa sociedade que não está acostumada a lidar com essa criança. Pode ser que daqui 10, 20 anos a gente não precise mais ter tantos professores de apoio na escola. Não é verdade? Mas enquanto a gente estiver nessa fase de transição, né, de adaptação e de capacitação das escolas, nós vamos precisar sim muito desse tipo de profissional. A Silvana fez uma pergunta. O aluno incluso reprova ou não reprova? Vai depender. Tem alguns casos que a reprovação ela não faz sentido para aquele aluno, né? Porque ele está dentro de um contexto educacional, mas é dentro de um contexto educacional adaptado. Ele é um aluno incluso. Ele não entra no mesmo parâmetro de avaliação dos outros. Isso, também. Tá bom? Né? Outra coisa, tem autistas que não sabem ler. A prova tem que ser diferente. E se ele ficou o ano inteiro fazendo prova igual aos outros? Ele as notas que ele teve não condizem com a realidade. Tá bom? Se fossem provas adaptadas, talvez as notas dele seriam melhores. Então tudo isso precisa ser avaliado. E por último, o suporte das equipes multidisciplinares, que são muito importantes, tá? Por quê? Porque o autismo é um transtorno de desenvolvimento que leva a grandes restrições. E é fundamental as intervenções individuais, as intervenções estruturadas feitas dentro de ambiente de consultório, intervenções que são também levadas para a escola, que devem ser levadas para o seio familiar, tanto por profissionais ligados à área de comportamental, como profissionais ligados à área de correção de atraso de desenvolvimento. Então é importante que a escola saiba o que esses profissionais estejam fazendo, pedindo, solicitando relatórios, e a presença desses profissionais no ambiente escolar também. Eu tenho vários momentos e de exemplos de comunicação pelo Messenger ou por e-mail com escolas que entram em contato comigo pedindo orientações, né? E o mesmo em profissionais que lidam com terapias específicas que precisam estar sendo aplicadas na escola também. A família deve fazer essa ponte entre os profissionais e a escola. Outro ponto importante é a estruturação do ambiente. Tem lugares da escola que a hora que uma família com autismo entra lá, fala, olha, essa sala não vai dar para o meu filho não, ele não vai tolerar ficar aqui dentro. Ele não tolera determinados barulhos, determinadas cores, mudança súbita de rotina, ele não tolera situações e a escola vai ter problema. Então a escola tem que aprender a ouvir a família e fazer essas readequações estruturais. Não vai atrapalhar ninguém, mas vai incluir quem realmente é prejudicado por ela. E por último, as condutas médicas. Então o médico que trabalha com autismo, ele deve ter a consciência de que a família e a escola devem andar juntas e estas devem estar seguindo as orientações médicas do médico especialista. Então a gente introduz medicação, a escola tem que ficar sabendo. Os pais devem dar medicação corretamente para melhorar a adaptabilidade dessa criança à escola. Por quê? Muitas medicações que a gente dá melhoram muito a agressividade, melhora a estereotipia, melhora a hiperatividade, melhora a atenção dessa criança na escola. Se os pais não derem a medicação que o médico indicou, os pais vão estar atrapalhando todo o processo de adaptação da criança à escola e vai atrapalhar a escola. A Cris Jordão falou assim que ela tem um paciente que ainda está investigando TEA e fizeram isso, um grupo de terapeutas para se comunicar e deu muito certo. E vai dar, porque as evidências mostram que dá. A orientação básica de adaptação e de abordagem escolar de crianças com autismo exige esse trabalho interdisciplinar, tá? O apoio das famílias junto com as escolas e com profissionais especializados. Ademais, gente, vamos ser sinceros, não é melhor você, escola, ter um profissional junto dando apoio? Não é verdade? Bom, a Suelen fez uma pergunta sobre a questão se só pode fazer a intervenção depois do diagnóstico. Bom,
A importância do diagnóstico é porque você consegue ter um guia, né? Ter uma orientação do que você vai fazer. Mas tem muitos casos que às vezes você não consegue fechar o diagnóstico, vamos supor, de transtorno espectro autista. Mas você vai trabalhar em cima do que? Dentro da avaliação, das dificuldades que aquela criança tem e precisa estar melhorando. E é até legal, porque você trabalhando aquelas dificuldades e a criança melhorando, será que ela era autista mesmo? Será que não? Então, isso é uma coisa importante. Qual que seria a formação para esse professor de apoio? Com certeza, o ideal seria que esse professor de apoio tivesse pedagogia e pós em educação especial, porque ele saberia o quê? Um pouco sobre aí as dificuldades, distúrbios, os transtornos, enfim, isso que seria o ideal. O que é que a gente vê? Óbvio, nós não temos um país pronto para inclusão. Isso é nítido. É só a gente ir nas nossas escolas que a gente vê que isso tá. A gente não tem um país pronto nem para ensinar crianças neurotípicas. Quem dirá crianças com algum tipo de dificuldade ou deficiência? A gente sabe disso. Só que essas crianças estão aí, então a gente às vezes não pode esperar o ideal para a gente tomar uma atitude. Então é o filho da fulana, da Beltrana, da Ana, da Maria, que eles também têm o direito a isso. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Estruturando a escola para estar dando conta das crianças neurotípicas, porque a escola hoje em dia, e eu sou professora e falo isso com muita dor no coração, e não é por culpa dos professores e de nada disso, é por conta das próprias políticas públicas, né, Clay? Que a gente vê de educação no país, que não são voltadas para o desempenho, para melhorar, para fazer com que a criança realmente aprenda, né? Então, lógico, você não vai ter equipes multidisciplinares em todos os lugares como deveria ser, a gente não vai ter, às vezes, uma inclusão adequada, mas eu também não acho que a gente tem que ficar assim, então a gente não tem. A Neurosaber, o Entendendo o Autismo, eles nasceram dessa necessidade de conscientizar. Olha essa live de hoje, né? Quantas vezes vocês vão poder ajudar muitas pessoas compartilhando essa live, marcando a professora, mas ele está fechado. Uma vez vai estar fechado, 2 vezes vai estar fechado. Uma hora vai ter que se abrir, porque isso é um caminho natural das coisas, entende? Né, exatamente. Então eu acho muito importante quebrar algumas situações que são rígidas e parece que não mudam, mas porque muita gente não sabe o que fazer, não é verdade? Eu acho que a partir do momento que todo esse processo ele for ocorrendo aos poucos, né, tudo isso aqui for ocorrendo aos poucos, tudo vai se encaixando, tudo vai ficando mais fácil e simples para todas as partes. Gente, a lei é nova, a gente não vai querer, óbvio, que as coisas aconteçam. Vai ser com muita luta, vai ser com muitas questões. Vocês não pensem que, por exemplo, óbvio que em países do primeiro mundo, a gente recebe mensagens de pais de autistas do mundo inteiro, da Bélgica, da Suécia, dos Estados Unidos, do Japão. Então essa luta não é só no Brasil. Óbvio que a nossa qualidade, a nossa estrutura é muito pior e isso vai piorando cada vez mais. Mas essa dificuldade, ela é inerente de todos os povos. Por quê? Porque a gente não está acostumado a ter contato com, entre aspas, não gosto de usar esse termo diferente, porque dá a impressão que essas pessoas são diferentes. Não, mas assim, com as pessoas e com as situações que não estão ali no nosso dia a dia. E as coisas na nossa sociedade, na sociedade humana, tudo foi sendo construído para a maioria. Para a maioria. Não foi feito para a minoria. Né? Então, na verdade, quando a gente fala minoria, tem que ser feito para todos. E isso é uma construção. Então, você pai, você mãe, que o professor não tá adaptando, que a escola está fechando a porta, a gente não pode desistir. E tem que fazer as coisas com o máximo possível de cuidado, de diálogo, de entendimento, de entender as partes. Porque se a gente ficar brigando, se a gente ficar discutindo, por outro lado também isso não vai levar a nada, a gente não vai construir, a gente vai destruir coisas. Eu acho que o processo de inclusão ele é algo muito mais construtivo do que destrutivo, né, Clay? É verdade, a gente estava aqui para isso. O Clay tem uma coisa. O Clay tem alguma coisa para mostrar para vocês. Olha, gente, eu tava em Florianópolis dando curso para a Fundação Catarinense de Educação Especial e dentre os integrantes do curso tem uma amiga, uma colega que estava lá e ela veio fazer propaganda para mim de um livro de um adulto que tem autismo leve, o Rodrigo Tramonte. E olha que livro maravilhoso. E sabe o que ele faz, gente? Ele é cartunista. Ele tem Asperger, ele tem autismo leve, ele é cartunista. E olha, tá aparecendo bem, Luciana? Tá. Tá? Então, olha, mais perto, ele tem várias tirinhas explicando como
age como pensa uma criança com autismo. Olha que legal, né? Tem tirinhas... Uma pessoa, né? Uma pessoa com autismo. Porque aqui tem é adulto também. Como pensa, como age e como esse indivíduo sofre, mas com humor, de uma forma bem humorada. Então eu indico para vocês, ó, eu mesmo já vou pedir para ele, vou entrar em contato com ele para usar as tirinhas dele nas minhas aulas, porque elas são bem ilustrativas, elas ajudam a gente a entender como que uma pessoa com autismo reage às situações do cotidiano de uma forma bem humorada, viu? Então, parabéns, Rodrigo Tramonte, por você ter autorizado a gente a divulgar, e a gente divulga de todo o coração. Qual que é o nome, Clay? Humor Azul. Põe assim, ó, professor. O lado engraçado do autismo. Qual que é a editora? Editora... Não tem. Não, foi feito um patrocínio em conjunto da Prefeitura de Florianópolis e com apoio do governo federal. Não tem bem a editora aqui, não. Mas olha, ó o nome... Coloca no Google o nome dele, Rodrigo Tramonte. Rodrigo Tramonte, entre em contato com ele, né? Ele vai gostar muito. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso para que a gente possa entender melhor como e como age, como se comporta uma pessoa que tem autismo, né? Não estamos falando agora mesmo da dificuldade que muita gente tem para entender, para poder fazer currículo adaptado e adaptar a escola. Leva nas escolas. Leva nas escolas, ó. Os professores vão ver de forma bem humorada, os professores vão encarar de uma forma muito mais tranquila e vai quebrar a ansiedade do professor, aquele professor que está morrendo de medo de dar aula para uma criança com autismo, um adolescente com autismo, vai ajudar a quebrar bem. Eu vi umas tirinhas aqui, gente, que são maravilhosas, tá bom? E deu pra ver direitinho? Sim, o Clay, tem gente falando que precisa de você lá em Santa Catarina. Opa! A Patrícia. Olha que coisa. A Patrícia? Patrícia do quê? Não sei, Patrícia Fernandes, da Santa Catarina. Tá. Muito bem, olha, esse ano eu já fui 4, 5 vezes para Santa Catarina, tá? E é um estado que está fazendo um trabalho muito bom direcionado ao autismo. Parabéns aos catarinenses. Quero fazer mais uma... Amanhã é a semana de alfabetização do TEA. Amanhã começa na Neurosaber a semana de alfabetização do TEA, hein? Com a doutora Fiquem Deise. ligados com a doutora Deise Serra. É só entrar na fanpage, é isso? Entra no site da Neurosaber. No site da Neurosaber e na Entendendo Autismo também? Acho que tem sim, cadastra lá. Se cadastra lá, coloca o e-mail de vocês que vocês vão estar recebendo chamadas Os vídeos. e as programações com os vídeos para que vocês participem dessa semana tão importante, especialmente quem está nas escolas, hein? E os pais também. E os pais também, Vão porque entender serve para como todo mundo. alfabetizar os filhos. Como que a gente alfabetiza crianças com autismo? Participem da semana. E o terceiro aviso, o Instituto Priming de Uberlândia está me levando para lá neste sábado. Eu vou dar um curso que eu vou ficar o dia inteiro lá, das 7h30 da manhã até as 7 horas da noite. Eu vou falar sobre TDAH, teoria e prática. Vai ser maravilhoso. Já mandei as aulas para ela, já temos muitos participantes. Pelo que ela me passou, já está esgotado. Mas quem tiver interesse, entre em contato, entre lá no Instituto Priming, tem a fanpage, tem o site também. Vai lá no Google. Dia 10, agora no sábado, eu estou em Uberlândia para dar esse curso. Procurem lá a Flávia Almeida, do Instituto Priming. Tá bom, gente? E eu acho que vai ser um curso maravilhoso. Pelo que ela já me passou, o pessoal está ansiosíssimo. Tá bom? Muito bem, eu queria então dar um abraço a todos, mandar um tchau para vocês, agradecer a vocês por mais essa oportunidade e venham sempre com a gente nas Neurolives. Terça-feira estamos de volta, tá bom? Um grande abraço para vocês e uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.